Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. A saída do Davó mudou a forma do Guarani atacar. Esta perda no elenco tirou uma das principais armas do Guarani até então na Série B, que era a velocidade? Bom, boa noite. Primeiramente aqui, nós estamos com alguns problemas aqui para a execução da coletiva, mas estamos, na medida do possível, fazendo para transmitir o mais rápido possível para vocês da imprensa de Campinas. Com relação aí à saída do Davó, é lógico que era um jogador que estava bastante adaptado, estava bastante entrosado com a equipe com uma situação definida de jogar, mas é como eu já disse em outras coletivas, né? Todos os jogadores têm as suas características individuais e jogam de uma forma, né? Nós hoje estamos tentando encontrar um melhor jogo, não que a equipe esteja jogando um mau futebol, mas a gente sabe que pode melhorar nesse aspecto e estamos aí testando possibilidades para o quanto antes a gente encontrar um melhor futebol. Agora, tem que salientar o jogo de hoje, a vitória, né, da maneira como ela foi construída, diante de muita dificuldade, um jogo de muito brilho, de muita dedicação de todos os atletas, né, além de estar enfrentando um grande adversário, um adversário que estava à nossa frente na classificação, postulante também às primeiras colocações, e o Guarani, mais uma vez, jogando fora de casa, jogando de forma grande, intensa, sabendo disputar, competir a todo momento, e foi premiado aí no final com o gol da vitória, uma vitória que faz a nossa equipe crescer ainda mais dentro da competição. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, gostaria que você falasse aí do jogo, esse gol no último minuto, e também que você já projetasse, né, o jogo de sexta-feira, Guarani sem 3 titulares, Diogo Matheus, Bidu e o Bruno Sávio, que levaram o 3º cartão amarelo. Bom, acho que foi um jogo intenso, bastante disputado, a equipe do Avaí é uma equipe de muita qualidade, e o Guarani soube jogar, né, durante toda a partida, tentando fazer o seu jogo. É lógico que o Avaí também bloqueou o nosso jogo em alguns momentos, da mesma forma que nós também bloqueamos o jogo do Avaí. Um jogo muito pegado, né? Lógico que as duas equipes bem colocadas na classificação, uma diferença mínima de pontos entre as duas, e um jogo bastante disputado, né? A chuva veio, vamos dizer, para dar um tempero a mais à partida, né? Dificultou as ações técnicas das duas equipes, principalmente os atletas de mais mobilidade, mas o Guarani em nenhum momento deixou de acreditar, né? Nós fizemos algumas alterações no momento em que o Avaí se abriu para tentar o gol, colocando 4 atacantes. Nós também nos armamos para tentar buscar a vitória, e a partir desse momento, né, com a entrada do Carlão, fazendo uma linha de 5 defensiva e dando mais liberdade a 3 homens na frente, a gente conseguiu pressionar a equipe do Avaí e conseguimos construir essa vitória no último lance, um lance de muita persistência. Salientar que acho que essa vitória ela não é só minha nem dos atletas, é de todos que estão fazendo o Guarani nesse momento, ao seu torcedor que tem reconhecido as atuações da equipe, a todos os funcionários que contribuem para esse bom momento, a diretoria que incansavelmente procura fazer o seu papel, né, dando toda a estrutura, dando suporte, e os atletas dentro de campo têm correspondido a isso, se doado ao máximo. Então acho que é uma vitória dessa coletividade bugrina que vive um bom momento, e como eu disse para os atletas após o jogo, não ganhamos nada, né? Foi mais uma vitória importantíssima contra um adversário direto que nos coloca numa boa colocação, mas na sexta-feira teremos um adversário, se não igual, talvez até mais difícil com o jogo de hoje. Temos que estar preparado, mesmo estando com vários desfalques, mas acreditando sempre no grupo, acreditando nos atletas que irão substituir esses jogadores que não poderão jogar, para que a gente possa fazer novamente uma boa partida e correr atrás de um bom resultado. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Você teve uma alteração no início, que foi o Maxwell entrando como titular, e depois ao longo do jogo várias mudanças, né? Uma delas até para mudar o sistema de jogo. Aliás, todas as mudanças você foi mudando até o sistema de jogo, principalmente aquela da entrada do Carlão. Queria que você falasse sobre o trabalho do treinador, né, com o campeonato andando e diante de tantas ausências e mudando tanto a equipe. Inclusive, você não tem o Bidu e o Diogo Matheus para a próxima partida. Como que serão essas mudanças?
completa ainda a sua pergunta, o Sávio também está suspenso, mais um atleta que nós não teremos na próxima partida. Mas assim, o trabalho do treinador é estar atento a todas as mudanças que ocorrem dentro da partida, não só dentro da partida, mas também na estratégia antes do jogo, né? A entrada do Maxwell para ser um jogador de um pouco mais de experiência pelo lado, não que o Alan, nem o Matheus, nem o próprio Renan, o próprio Pablo, mas a característica desse jogo nós entendemos que seria para o Maxwell, por isso ele iniciou. Contribuiu também com a equipe durante todo o jogo, né? O jogo não foi um jogo fácil, um jogo difícil por causa do aspecto físico, das condições do gramado, tudo foi sendo tomando um peso diferente pela chuva, pela intensidade que a partida estava sendo desenhada, e as alterações, né, durante a partida, algumas em função do aspecto físico e outras, como a do Carlão especificamente, naquele momento nós entendemos que era o momento de tentar ganhar a partida. Apesar de ser um zagueiro, mas foi no momento onde nós encaixamos a marcação em cima de 4 atacantes que o Avaí tinha naquele momento, com uma linha de 5, dando mais liberdade ao Bruno Silva e o Índio para que eles subissem a marcação, e tendo a velocidade na frente com o Sávio, o Renan e Alan. E nós conseguimos isso a partir da entrada do Carlão. Nós dominamos as ações ali nos últimos 10 minutos, poderíamos até ter feito o gol antes, mas fomos coroados no final pela persistência, pela entrega, né, e isso tem que ser muito ressaltada, porque é uma vitória grande de um grupo trabalhador que vem a cada dia se superando, e é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando para ser melhor a cada dia e buscar sempre nossos objetivos. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Vitória conseguida no último lance, no último momento. O quanto que a questão emocional de acreditar foi predominante para conseguir esse triunfo? Fundamental. Eu acho que o acreditar ele é fundamental em todos os momentos, né? Você nunca pode... O futebol ele já te deu inúmeros exemplos que você tem que estar sempre atento, você tem que estar sempre acreditando a todo momento. Nós já vimos inúmeras vitórias acontecerem no final, viradas acontecerem no final, e no momento de descuido você acaba sendo surpreendido. Então acho que isso foi fundamental. O aspecto psicológico da equipe foi determinante em alguns momentos, pela concentração, para bloquear o ataque do Avaí, uma equipe muito forte fisicamente, tecnicamente, de jogadores de muita qualidade, né? Não é à toa que estava na nossa frente em um ponto, né? E vinha bem dentro da competição, sem perder a 11 jogos, e o Guarani chegou aqui, jogou dentro de uma estratégia de jogo, dentro de uma situação montada, foi vitorioso e sai daqui bem colocado dentro da classificação. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, um jogo para cardíaco, né? Principalmente pelo gol no finalzinho da partida, Guarani subindo na tábua de classificação, mas gostaria que você falasse desta sequência que o Guarani tem contra o Goiás e contra o Botafogo, onde você perde 3 jogadores titulares, inclusive já para sexta-feira com o 3º cartão. São situações que acontecem, né? Está acontecendo nesse momento, mas que para quem vive um futebol como nós vivemos, de jogos sequenciais, de jogos, muitos jogos na competição, isso é inevitável. É lógico que isso poderia acontecer de uma forma mais amena, não tão brusca como está sendo, mas confiamos nos atletas que vão entrar, vamos dar confiança a eles, vamos treinar pelo menos uma atividade com todos os atletas na quinta-feira em Goiânia já, e procurar colocar a equipe muito forte na partida para que a gente possa, primeiro, fazer uma boa apresentação e depois correr atrás de mais um bom resultado. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. Parabéns pela vitória. O que eu queria saber, o Guarani vinha de 2 goleadas, né? Tomando 8 gols em 2 jogos. E agora o Guarani faz 2 jogos sem tomar gols e sem sofrer muito também, né? Qual foi a mudança, se teve alguma mudança tática ou de postura que fez o Guarani ter essa média baixa agora nesses últimos 2 jogos? Eu acho que sim, isso é fruto do trabalho. É lógico que oscilações dentro da competição elas vão acontecer, isso é inevitável. Todas as equipes dentro da Série B vão passar por isso, o Guarani não é diferente. Agora, as equipes que respondem quando apresentam esse aspecto de uma oscilação o mais rápido possível, como o Guarani respondeu,
né? Foram 2 jogos de derrota, mas agora já emplacou 2 vitórias sequenciais, sem sofrer gol, como você disse, sem sofrer tanto no aspecto defensivo, e isso foi determinante para que a gente conseguisse 2 bons resultados. Acho que importante essa sequência de vitórias, como nós já fizemos outras dentro do campeonato, e vamos continuar trabalhando. Eu acho que o caminho é muito longo, o campeonato vai chegando na sua metade, acho que o Guarani vem fazendo o seu trabalho, um trabalho sério, muito concentrado, de muita intensidade por todos, como eu já disse aqui, salientar o grande trabalho que é feito por todos, e não só pela comissão técnica, pelos jogadores, mas toda a coletividade que faz o Guarani, que faz o trabalho que às vezes não aparece, mas que tem que ser elogiado nesse momento, porque isso é fruto do trabalho de todos, né? Então, estamos todos de parabéns, mas o trabalho continua, nós não ganhamos nada e vamos agora para um grande desafio também em Goiânia, onde a gente vai fazer de tudo para alcançar mais um bom resultado. Albert Cavalcante, a Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista, parabéns pela vitória. Hoje o Guarani foi soberano no jogo e foi coroado com um gol no último minuto. Gostaria que você fizesse uma análise do jogo e sobre a atuação individual do Bruno Silva, que fez um ótimo jogo, principalmente no primeiro tempo. Não, acho que o Bruno, junto com todos da equipe, cumpriram muito bem seu papel. Nós tivemos um meio-campo novo, né, que jogou a última partida, mas é um meio-campo que está se conhecendo. O Índio também fazendo uma boa dupla junto com o Bruno no meio, principalmente no bloqueio com relação ao desenvolvimento do jogo do Avaí. O Avaí pouco conseguiu criar, também muito em função da boa marcação que esses atletas fizeram, junto com o Sávio, junto com o Maxwell, depois o Andrigo por dentro e o Lucão também, todos se doando. Então, assim, eu acho que é uma vitória da coletividade, do trabalho coletivo, que é o que tem feito o Guarani ser uma equipe competitiva, ser uma equipe que está conseguindo buscar os resultados que vem conseguindo pela força do coletivo, e não do individual. É lógico que o individual ele vai vir quando o coletivo está muito forte, aí as individualidades começam a aparecer e você começa a enxergar, né, isso em cada um dos atletas, mas a gente nunca pode esquecer que o coletivo ele tem que vir em primeiro lugar. José Carlos Martins, Web Rádio Moela do Som. Boa noite, Daniel Paulista. Hoje o Guarani foi perfeito, tanto no seu setor defensivo como no setor ofensivo. As suas mudanças deram extremamente certo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças, a entrada do Carlão, a saída do Andrigo e a entrada de Alanzinho, Renanzinho, que surtiu efeito no jogo de hoje. Parabéns pelo jogo. Eu acho que o jogo ele é desenhado por algumas fases, e naquele momento onde a gente fez basicamente as últimas substituições, nós fomos para ganhar a partida, apostamos que poderíamos ganhar como ganhamos, né? Tudo conspirou a nosso favor, deu tudo certo, os atletas também entraram muito bem, não que os que estavam jogando estavam mal, mas naquele momento a gente precisava criar um fato novo, e acho que a entrada do Carlão e dando a velocidade pelos lados, como foi com o Renan e o Alan, trazendo o Sávio para dentro, foi um encaixe de marcação em cima de uma linha de 4 atacantes que o Avaí estava naquele momento, que encaixou muito bem, a gente passou a dominar o jogo, o Avaí não conseguia mais construir nada e a gente começou a subir as linhas de marcação, pressionar o adversário, criamos uma ou outra situação que já poderia ter sido aproveitada nos últimos 10 minutos, mas quis o destino que a oportunidade final ela viesse no último lance da partida. Então, um jogo de persistência, de um acreditar muito grande e que tem que ser bastante comemorado por todos. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Daniel Paulista, como você vê essa vitória fora de casa no último minuto com relação a reverter o momento que vinha ruim das 2 goleadas e agora ganhando em casa e conseguindo essa vitória fora de casa no finalzinho? É um momento para provar que o Guarani está sim pronto para disputar o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B? Eu vejo dessa forma, eu acho que assim, a gente trabalha incansavelmente, e isso eu sempre disse aqui nas coletivas, assim, não para provar nada para ninguém. Eu acho que a gente tem que trabalhar, procurar sempre o melhor.
Você vai ganhar, vai perder, vai empatar, mas assim, o seu trabalho, você tem que ter convicção naquilo que você faz. E tanto da minha parte, e tenho certeza como de todo mundo que faz o Guarani, existe uma convicção muito grande naquilo que está sendo feito diariamente. Então, assim, é uma vitória dessa coletividade. É lógico que derrotas irão acontecer, como já aconteceram, mas a gente tem que procurar sempre trabalhar, procurar sempre evoluir, procurar sempre trabalhar, porque quando essa vitória acontecer, a gente o mais rápido possível responder, como essa equipe fez, né, em cima de 2 derrotas que foram derrotas pesadas, mesmo o jogo não sendo aquilo que diz que foi o resultado, mas agora com 2 vitórias aí importantes, a gente continua bem na classificação, trabalhando, seguimos firme dentro das nossas convicções, dentro do nosso trabalho, de todos, para que a gente continue nessa caminhada importante que o Guarani vem fazendo aí na competição. Thiago Andrade, podcast BugriCast. Daniel, boa noite. A Série B vai se aproximando de um momento muito importante na competição, em que rodar o elenco está sendo necessário, seja por motivo de lesão, de suspensão e até mesmo a venda de atletas. Você acha que o Guarani possui elenco necessário e suficiente para chegar até o final da competição, brigando pelo acesso? Você acha que o Guarani precisa ainda de mais reforços? Obrigado, boa noite. Bom, boa noite. Eu acho que a gente tem um bom elenco, com boas peças, jogadores que têm se doado ao máximo, sempre em busca da melhora, tanto individual quanto coletiva. É lógico que situações de suspensão, lesões vão acontecer, saídas de alguma negociação também vão acontecer, mas a gente está atento sempre quando há uma oportunidade, a gente entenda que seja bom para o clube e para o aspecto também de característica dentro do elenco, o Guarani vai estar apto a fazer, como fez com o Maxwell recentemente, como fez com o Todinho ainda, que não está em condições ainda de ser aproveitado, mas logo também já vai estar à disposição. Então é dessa maneira que a gente tem trabalhado, com calma, com tranquilidade, com muito pé no chão, né? Não se empolgar com o momento que a gente está vivendo, e a tranquilidade de continuar muito focado naquilo que a gente vem fazendo, para que a gente possa seguir nesse caminho bonito, nessa campanha segura, nessa campanha de bastante regularidade que o Guarani vem fazendo dentro da Série B.